E aí galera, tudo certo? Bem-vindo ao canal Melhor do Mundo, trazendo pra vocês aqui mais um pedido e vamos estar acompanhando do canal Peralta Maker BR, Top 15 maiores feitos Classroom of the Elite. Esse eu acho que é o nome americano, né? Tem outros nomes aí também. É a escola lá do pessoal que gosta de manipular um e o outro aí. Quem manipular mais, a turma que for mais destacada, sobe nos rankings. É mais ou menos essa parada aí. Galera, já vamos deixando então aquele like, se inscreve no canal e bora prestigiar demais aí esse vídeo. Vamos ver quais foram esses feitos aí. Provavelmente vai ter alguns do mangá, novel talvez. Não, eu só acompanho o anime. Então vamos estar de olho aí no que pode estar chegando também. Já vamos de... Play! Salve, salve galerinha, Peralta Maker, espero que vocês estejam bem, né? O videozinho de hoje vai ser aquele videozinho hype. Hoje vamos classificar e colocar os top 15 maiores feitos dos personagens em Jiu-Jitsu, né? Então vamos classificar aí os momentos em que os personagens conseguiram os maiores feitos aí na obra, ok? Lembrando que isso daqui é minha opinião, então pode mudar de pessoa a pessoa, você pode ter uma visão diferente, tá tudo certo, né? Então deixa aí nos comentários, na opinião de vocês, pelo menos o top 5, top 3 feitos aí na sua opinião. O 15, então imagina, né? Vamos classificar, lembrando que esse vídeo vai ter muito spoiler, ok? Vai ter spoiler até o volume mais recente da Light Novel. Olha aí, Veja, o pessoal não perdoa, né? Vamos ver. Sem mais enrolação, vamos começar a falar desses maiores feitos. Bora lá. Em 15º lugar, Sudou e Onodera ficam em primeiro no festival esportivo. Galera, eu sei que muitas pessoas podem não ver isso exatamente como um grande feito, porque o festival esportivo no último volume ficou um pouquinho de lado, né? Então não dá exatamente o impacto que deveria. Mas se você analisar a fundo, o fato deles terem competido não só com alunos do mesmo ano que eles, que também possuem habilidades físicas incríveis, como também de anos posteriores, do terceiro ano e do primeiro ano também, o ano antecessor. E a gente tem alunos monstros também lá no primeiro ano. E mesmo assim eles conseguiram sobressair, vencer diversos eventos, a maioria deles eles ficaram em segundo, né, por causa do Koenji, enfim. Mas se você comparar em si os números, realmente é um grande feito sim, a nível de estar em 15º lugar no mínimo aqui nessa lista, ok? Em 14º lugar, Koenji acerta a questão impossível de aritmética mental. Isso aqui aconteceu lá no volume 11 do primeiro ano, né, durante o confronto entre a classe da Sakayanagi e a classe do Ayano Koji. O Ayano Koji tinha escalado não só o Koenji, mas também a Matsushita, né, para essa atividade. Essa atividade consistia em basicamente eles receberem contas, né, e eles teriam poucos segundos para calcular. Uma gincana para saber quais alunos conseguem fazer passando, você teria contas mais complicadas e o tempo diminuía. Então na última questão a Matsushita não conseguiu, ela simplesmente travou, ela tinha 2 segundos para fazer e ela não conseguiu. 2 segundos! O Koenji cruzou o braço dele, foi lá e respondeu, né? Somente o Ayano Koji e a Sakayanagi tinham conseguido responder essa questão. Isso aqui foi da hora para desmistificar a ideia de que o Koenji é apenas músculo, né? Mostra uma capacidade de raciocínio dele absurda. Com certeza vai mostrar esse quarto lugar. Em 13º lugar, Ryuen vence a classe da Ishinose. Isso aqui foi um feito bem interessante porque ninguém dava nada pro Ryuen, né? Ele tava jogado de lado na obra, a classe dele tava totalmente destruída, desbalanceada, enfim, não tinha líder nem nada, enquanto a classe da Ishinose era o total oposto, ela tava muito bem. A classe dela era super balanceada, tinha alunos inteligentes, tinha habilidades, alguns com habilidades físicas legais, né? Entretanto, o Ryuen foi lá na surdinha, intimidando um aqui, intimidando outro ali, do nada apareceu no exame sem ninguém nem esperar e conseguiu uma vitória absoluta, humilhando completamente a Ishinose. Com certeza vale aí o nosso... O bom que do jeito como ele tá explicando não vai ser tão spoiler, porque eu acho que até eu ver, eu vou ter esquecido. A prova mais difícil realizado na escola, né? Esse conflito aqui iniciou lá no volume prota, 25, né? Quando a Horikita questionou se o Ayano Koji é realmente tudo isso, ele se acha demais, se ele acha que realmente era o aluno mais inteligente da escola ou coisa do tipo, então ela queria provar se o que ele tá dizendo é verdade ou se ele tava apenas blefando. Eis que estamos aí no segundo ano, ele finalmente tem a oportunidade de competir. Esse exame seria o exame mais difícil já realizado pela escola, né, o Paper Shuffle 2. Pra vocês terem noção, tinha pergunta nível doutorado, as contas mais absurdas de todas. Os dois competiram e o deus do quarto branco não ficou para trás e simplesmente gabaritou uma prova absurda, né? Realmente, dos grandes feitos aí dessa obra, dá pra gente colocar fácil aí nesse 12º lugar. Em 11º lugar, Ryuen vence o Exame do Zodíaco. Isso aqui foi impressionante porque deu muita moral pro personagem e ele não só satisfeito em vencer, ele venceu também com requintes de crueldade. Por quê? Porque ele especificamente focou em não só vencer o exame, como também humilhar completamente o Katsuragi e a classe A. Foi simplesmente genial a forma como ele organizou tudo e como ele saiu por cima aí nesse torneio, né? E também a frase final dele ali, provocando a Horikita no final, foi simplesmente fantástico.
Esse cara se Em acha. 10º lugar, Sakayanagi expulsa Yahiko Yamauchi e quase o Katsuragi. Eu sei que você deve estar pensando, mas pô, e aí, Peralta, expulsar o Yamauchi realmente é um grande feito? Eu concordo que não, mas a questão é como isso foi feito. A Sakayanagi simplesmente tinha 3 coisas que ela queria fazer. Humilhar o Yamauchi, porque ele tinha derrubado ela, né, sem querer, mas enfim, ela é maquiavélica, não ia perdoar. Segundo, acabar com a resistência na classe dela, um pinguinho de resistência que existia. E terceiro, brincar e também tentar, talvez, se livrar do Katsuragi. Então ela mirou ali o Yamauchi. Assim ela dominou a turma dela. A parede que acabou sendo expulso. Além disso, ela queria testar a teoria do ID, ou seja, se ela expulsasse a pessoa que tinha o mesmo ID que o Katsuragi, que era o Yamauchi, se o Katsuragi seria expulso também. Então ela quase conseguiu, quase acertou. E terceiro, acabar completamente com o espírito de Katsuragi, né? Eliminando o principal parceiro, o principal amigo dele ali, com requintes ali de crueldade. Então foi simplesmente fantástico. Pra mim foi um feito sensacional da personagem na obra, né? Vou deixar em 10º, mas cara, quem quiser colocar acima, eu até poderia mesmo colocar esse feito acima, porque foi fascinante isso daqui, com certeza, ok? Em 9º lugar, Koenji descobre o aluno VIP no exame do Zodíaco. Isso aqui foi sensacional, cara. Sensacional porque isso aconteceu praticamente imediatamente, né? Isso mostrou ainda mais do quão o personagem tem uma visão apurada. Como ele tem uma percepção incrível, né? Até porque todos os personagens demoraram aí praticamente uns 3 dias pra descobrir quem era o VIP, né? No caso, o Ryuen que conseguiu vencer. Tem uma atmosfera diferente dos outros. Imediatamente. E a forma como isso aconteceu, ele é muito caricato. Ele tava entediado. Então é pra chamar atenção, né? É muito fácil você encontrar um mentiroso no meio de uma multidão. E aí ele enviando a resposta logo em seguida foi simplesmente fantástico, né? O cara é sensacional, com certeza vale aí a nossa 9ª posição. Em 8º lugar, Ayano Koji salva Ishinose, Ryuen e a si mesmo. Esse aqui, sem sombra de dúvidas, é um dos meus momentos favoritos do Ayano Koji na obra. Ele tava com uma carga de coisa a se fazer. Por quê? Porque a gente tava ali no exame do voto de censura e voto unânime, e basicamente a pessoa da sala que tivesse maior número de voto de censura seria expulso. Era praticamente impossível você evitar de ser expulso, a não ser que você tivesse uma grande quantidade de pontos. E praticamente ninguém na classe, na escola, né, tinha essa grande quantidade de pontos. Então era praticamente impossível de você evitar a sua expulsão. Então ele estava sendo considerado para ser expulso. O Ryuen obviamente estava destruído e era certeza que ele seria expulso também. E a Ishinose, obviamente vocês já entendem como funciona o modus operandi dela. Ela não queria deixar que ninguém na classe dela fosse expulsa, só que para isso ela teria que juntar uma grande quantidade de pontos. Então ele não só resolveu a situação dele ao manipular ali, ao pedir ajuda ali do Manabo para dar uma manipulada na Horikita, e a Horikita expor ali o plano do Yamauchi, né? Como também ele foi lá na Ishinose, que estava querendo arrumar pontos para evitar a expulsão, inclusive o Nagumo, né, ofereceu os pontos, contanto que ela começasse a namorar com ele. Então ela tava nesse conflito interno, né? Ela iria acabar aceitando pra impedir que um dos amigos dela fosse expulso. Pô, tem que né? se vender! E também o Ryuen, que tinha grande quantidade de pontos, só que ele ia ser expulso e não tava ligando, né? E deu essa grande quantia de pontos pra Ibuki. Então ele conversou com a Ibuki, pegou esses pontos do Ryuen, deu pra Ishinose e em troca a Ishinose daria voto de elogios pro Ryuen e consequentemente o Ryuen não ia ficar tanto negativo, ele receberia todos os votos de censura da classe dele, só que toda a classe da Ishinose daria votos de elogio pra ele e assim ele não seria expulso. Então ele, cara, foi simplesmente genial pra mim esse momento, foi fantástico, ele imitou demais, é o meu momento favorito com certeza do Ayano Koji na obra. Em 7º lugar, Horikita lidera a classe e vence o festival esportivo. Galera, na minha opinião, isso daqui é um feito absurdo, não só porque ela venceu em si o torneio, né, o festival esportivo, como também devido ao contexto que se encontrava. A classe estava completamente desmanchada, eles teriam pouco tempo, eu não lembro se era exatamente um mês ou uma semana, não vou lembrar agora, né, depois eu confirmo, mas eles teriam pouco tempo para se arrumarem e conseguirem arrumar estratégia para vencer o festival esportivo. E ela não só estava pensando em estratégias para vencer o festival esportivo. Interessante, né? O festival esportivo num anime de a situação da classe, né? Fora que o Ayano Koji psicologia, sei lá, né? Se a gente pensar, estratégia. Tirou a Sakayanagi, isso foi fundamental para a vitória? Foi. Mas mesmo assim, ele fez o mínimo possível. Todos os planos vieram da parte da Horikita, né? Ele interagiu o mínimo possível tentando ajudar ela. Então, realmente foi um feito impressionante aí. O maior feito, na minha opinião, dela na obra até agora foi o fato dela ter conseguido vencer esse festival esportivo. Propôs ali o plano pro Ryuen, conseguiu convencer o Ryuen sozinha, não teve jeito, né? Foi ela que conseguiu convencer ele ali no diálogo e tal. E com certeza foi um dos feitos absurdos aí dela na obra. Vale sim o 7º lugar, na minha opinião. Esqueceu de Esse falar? momento foi simplesmente fantástico, né? Essa partida de xadrez que eles tiveram
O Ayano Koji mesmo disse que qualquer coisa poderia acontecer, e nessa partida aqui a Sakayanagi mostrou quão ela é genial, simplesmente um monstro, né? Eu acho que o grande aluno ali do primeiro ano, que mais roubou a cena foi ela, com certeza, né? Claro, teve ali a influência do Tsukihiro, mas, cara, o quão ela levou, né? O quão ela fez ele suar, ele praticamente ficou sem saída, cara. O Ayano Koji, ele ficou falando que ele iria perder, você tem noção disso? Ele falou que iria perder, não tinha como. Claro, no último segundo, do último milésimo, ele achou a única jogada possível, só que mesmo assim ela acabou saindo vitoriosa, coloca muitas aspas aqui. Foi simplesmente fantástico esse confronto entre os dois, né? Mas tiveram mais jogos, Ayano Koji regicida derrubando o Ryuen do seu trono. Esse momento aqui a gente já tá comentando bastante no canal, não vou me alongar, mas basicamente toda a queda aí do reinado do Ryuen, né, que vinha derrotando todo mundo o tempo inteiro no começo da obra, a primeira parte do primeiro achava, ano, né? Toda do Ryuen, tinha né? o Terry Crews do lado ali, protegendo ele com segurança. Interferindo um pouquinho depois, mais pra frente, o Ryuen não aceita isso, começa a caçar ele, e aí a gente tem todo esse arco maravilhoso, o auge da série, né? E a consequente queda aí, na minha opinião, obviamente é um feito gigantesco, né? Porque até agora a única derrota do Ryuen na obra foi pro Ayano Koji. Lembrem-se disso, né? A única derrota dele foi pro Kiyotaka. Em quarto lugar, Ayano Koji vencendo o Exame da Ilha 1. Na minha opinião, esse daqui foi um grande feito, apesar de ser muito estimado por muita gente, né? Aquele momento emblemático que aconteceu ainda lá na primeira temporada. Foi da hora, principalmente porque mostrou um pouco da capacidade dele, né? Ele vendo as possíveis opções, cenários, né? A Horikita ele usar ela pra dava a impressão que ele só tava deixando ela pra enganar todo mundo, deixando levar. Que era e no final ele agiu. Fazer o Ryuen acreditar que ela tá tendo os resultados, mas na realidade ele tá subvertendo tudo, né? Garantindo que ele errasse e derrotando ele no final. Foi simplesmente genial, cara. A forma como ele planejou tudo que ia acontecer. Muita gente pode não ter prestado muita atenção, mas depois assista de novo essa parte da ilha que você vai entender muito. É bem bacana. Interessante, né? Tudo foi armado por ele. Foi simplesmente fantástico, cara. É um dos arcos ali meus favoritos do primeiro ano também, né? O Exame da Ilha foi simplesmente genial ali, o Ayano Koji imitando, né? Surpreendendo todos no final, né? Aquela cara de bosta do Ryuen, né? Todo mundo! Impagável. É o quê? Erramos! Em terceiro lugar, Nagumo controlando todo o segundo ano e quase todo o terceiro ano. Cara, essa frase é praticamente autoexplicativa, né? É simplesmente um absurdo. O cara está no topo dentre a escola de um monte de gênios, de um monte de superdotados, a gente pode colocar assim, né? Eu sei que vocês podem estar falando que eu tô puxando muita sardinha pro lado do Nagumo, mas, cara, tem que reconhecer os feitos desse cara. Ele é simplesmente um absurdo, mano, um absurdo. O cara praticamente, hoje, o feito dele é maior ainda, porque ele praticamente domina toda a escola. O cara é simplesmente abismal, né? Então isso daqui é um feito impressionante. Eu acho que é difícil alguém ter tanto poder de persuasão, né, de controle, ser tão ditador quanto o Nagumo hoje na obra. Isso graças à personalidade dele. O modo operantes dele é simplesmente absurdo. Eita, o cara é um dos maiores gênios também dessa obra. E esse é com certeza um dos maiores feitos fácil dessa obra, ok? Em segundo lugar, Manabo se formando na classe A. Ok, você deve estar pensando, beleza, você falou do Nagumo, o Nagumo controla toda a escola. O que seria mais impressionante do que praticamente controlar toda a escola? Que tal isso? Você tá no seu último semestre do seu último ano na escola, você tem o baque de perder 300 fucking pontos de classe, 20 milhões de pontos privados, né? E ainda assim conseguir se formar na classe A. Cara, esse feito é simplesmente absurdo. E recentemente esse feito tem sido mais exaltado com a história da Shabashira, né? E também com a história agora do Exame Especial Unânime. A gente viu o desespero do Kiyotaka em não perder os 300 pontos. E o Kiyotaka tá no segundo ano. O Manabo, ele perdeu os 300 pontos lá no volume 8 do segundo ano. Ele tava lá no último semestre do terceiro ano dele. E seria praticamente impossível ele se formar na classe A. Aconteceu a mesma coisa com a Shabashira. No último ano dela, ela perdeu os 300 pontos e ficou impossível para eles conseguirem a classe A. Esse cara aqui, ele perdeu os 300 pontos de classe, 300 pontos de classe, cara. 20 milhões também de pontos privados. E mesmo assim ele se formou na classe A. Pra mim, é um feito simplesmente abismal. Por isso que eu coloco muito também, eu puxo muita sardinha do Manabo, porque, cara, é um feito simplesmente absurdo. Fora que, nesse momento da obra, ele não tava só lutando contra as classes do terceiro ano. O Nagumo também tava lá, mexendo os pauzinhos dele, tentando influenciar, colocando os exames mais difíceis pra ele. Foi simplesmente abismal. O feito do Manabo é simplesmente um dos maiores feitos dessa obra. Só perde pro primeiro lugar, na minha opinião. Ok. Em primeiro lugar, o momento em que ele, sim, ele mesmo ascendeu como um deus.
Koenji vencendo sozinho o exame da Ilha Desabitada 2. Na minha opinião, esse é o exame mais difícil já realizado na obra. É praticamente impossível você conseguir vencer isso sozinho. Só foi possível porque é exatamente esse Deus que conseguiu fazer. Ele, cara, esse é um exame que não só envolve questão física, né, como também questão ali de raciocínio, de percepção, de estratégias. E o cara conseguir fazer tudo isso sozinho, cara. Cara, se o Manabo conseguiu se formar na classe A junto com a classe dele, ou seja, ele não estava sozinho, foi um grande feito, imagina o Koenji lutando praticamente sozinho, cara. Ninguém ajudou ele contra todo o terceiro ano no teste da ilha. Foi simplesmente fantástico, cara. Simplesmente fantástico. O cara mostrou do que ele é capaz. E, na minha opinião, é fácil o maior feito da obra, sem sombra de dúvidas. É por isso aqui que o Koenji é considerado um dos maiores gênios dessa obra. Pô, esse aí tá ficando cada vez mais brabo, hein? Era questão física. O cara tinha que praticamente ser perfeito nesse exame para conseguir vencer ele sozinho. Claro, aqui eu comentei somente os alunos do terceiro ano, porque o Nagumo era o principal rival, né, para ele, porque o Nagumo tava controlando todo o terceiro ano, então geraria a maior dificuldade. Mas ainda assim ele completiu ali com todos os alunos da escola, né, do primeiro, do segundo, do terceiro, e mesmo assim ele saiu no topo. Mesmo sem a influência do Ayano Koji, no mínimo ali ele pegaria o seu top 2 fácil, mas mesmo assim, com a influência mínima também do Ayano Koji, ele pegou ali o top 1. Realmente o maior feito disparado da obra é desse cara aqui, ok? Que isso, bom, galera, hein? então é isso, deixa aí a opinião de vocês, fala aí qual seria um top 5, top... Que isso, hein? Normalmente a gente pensa que o primeiro colocado vai ser o protagonista, né? Fazendo alguma outra coisa, mas claro, isso só mostra que os outros personagens também estão sendo trabalhados, querendo ou não, né? E esse fortão aí, esse loiro aí, desde o primeiro episódio, se eu não me engano, ele tá no ônibus lá, já dá pra ver que ele é bem diferentão dos outros. Tu já vê de cara, assim, esse cara aí não é, como é que se diz? Não é NPC, não, ele não é secundário, ele vai fazer parte ali dos principais. Mas tem bastante coisa ali, muito boa a forma como o nosso amigo Peralta desenvolveu um pouquinho dos feitos, porque eu acho que é um spoilerzinho, mas também, cara, até chegar essa parte, como eles vão desenvolver isso no anime, né? Porque já deu pra ver algumas pessoas falando que eles mudaram algumas coisas da obra original pro anime, né? Ou então eles estão seguindo um pouco mais da novel e não do mangá, alguma coisa assim, né? Se eu não me engano, foi falado. Mas quando vê, vai ser mudando um pouquinho tudo e vai tendo os mesmos resultados, mas é capaz de tu ir pegando sempre na surpresa. E dificilmente eu vou pegar e ter um spoiler assim, tipo que nem quando eu era piá, ia ver Dragon Ball Z, e daí, pô, vamos ver como é que vai ser esse episódio, daí lá, Frieza perde. Pô, isso é muito mais fácil de ficar na cabeça, né? Agora, com tantos eventos, né, que pode ter nesse anime, ou em nomes diferentes de cada personagem, e vai ser muito difícil de eu ficar assim, vai ser tal momento agora que eu vi naquele vídeo lá há um tempo atrás. Que nada, cara. É bom pra gente acabar, às vezes, sabe o quê? Não esquecer que essa obra existe, ficar sempre atento aí, nesses eventos que vai acontecer. Pô, isso é muito bom. Pessoal, não esquece de deixar então aquele like, se inscrever no canal e bora prestigiar demais aí o nosso amigo, beleza? Valeu, Peralta Markers. Fui!